Alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, aqui é o amigo de vocês de sempre, Roberto Vascaíno. Gente, passando aqui mais uma vez, né? Fiz um vídeo de manhã, estou fazendo esse vídeo agora no final da tarde. Novidade não tem nenhuma, né? Mais uma vez, a gente passa aí um fim de semana sem saber o que vai acontecer com o nosso Vasco da Gama. Estão dizendo aí que o Paulo Bratz, esse cara fortíssimo, esse cara que é inteligente pra caramba, que conhece tudo de futebol, vai chegar da Itália só lá pro dia 2, dia 3 de dezembro. Então, eu acho que nós vamos ficar aí a ver navio até lá. Pelo menos espero que quando ele chegue de viagem, ele dá uma entrevista dizendo o que vai acontecer com o Vasco, né? Porque depois não tem desculpa, né? Ele chegando aí, ele vai ter que aparecer aí e falar alguma coisa, porque a torcida do Vasco está esperando. Hoje eu passei aí por alguns canais aí de amigos meus, né? E a gente fica falando, né? Jogadores que possam vir para o Vasco, né? A gente fica naquela expectativa, né, de querer botar jogadores no Vasco, jogadores que estão aí terminando o contrato, jogadores que estão na Europa, mas infelizmente, cara, a gente não pode ficar sonhando com o que aparentemente não vai acontecer. Eu estou vendo aqui pelo andar da carruagem que esses caras aí não vão fazer investimento grande no Vasco, não. Porque eu acho que é tudo conversa fiada. Pelo menos é o que está aparentando, né? Até agora. Porque você vê, o cara não apresenta um técnico. Aí a galera fica perguntando, né? Algumas pessoas entram no comentário e perguntam se... Não, fica calmo aí que eles vão trazer um jogador da Copa um técnico da Copa do Mundo que está dirigindo uma seleção do mundo. Rapaz, vocês estão sonhando muito alto. Esses caras não vão trazer ninguém não, cara. Posso estar errado, mas não conta com isso não, cara. Eu não acredito. Mas, Roberto, pelo tempo que eles não apresentaram o técnico está disputando a Copa do Mundo, só pode ser. Não é possível que esses caras são tão fracos assim. Mas eu acho que eles são fracos sim. Eu acho que nós estamos funicados com esses caras. Como eu falei para vocês no vídeo de manhã, né? Eles estão tentando comprar mais um time da Alemanha, né? E a gente vai ficar em que situação? Tu acha que eles vão dar uma preferência para o Vasco? Com tantos times que eles têm, já são seis ou sete times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse que eles estão comprando aí, 8 clubes. Tu acha que eles vão dar aquela atenção para o Vasco da Gama? Você acredita nisso? Eu, sinceramente, não acredito mais em nada, cara. Eu já não estava acreditando desde quando eles chegaram para comprar o Vasco, né? Eu já não estava acreditando desde ali. Então, surgiu aí, quando acabou o campeonato, um monte de especulações, né? Que esse jogador viria, que aquele viria, que o técnico seria esse, o técnico seria aquele. E já vai aí, como eu falei, né? 3 semanas e nada aconteceu. Nem o Júnior Urso aí, que falaram que já estava contratado, que vinha fazer o exame médico, sumiu. Pedro Raul, o que eles estão esperando do Pedro Raul? Será que estão esperando o cara chegar aqui? Mas falaram que tem caras aí no Vasco da Gama que está mexendo os pauzinhos aí, ajudando ele. Tem 2 caras, não, fica tranquilo que ele está viajando, mas os caras estão
estão agitando. Estão agitando o quê? Até agora não apareceu nada. Não apareceu nada, não vi eles agitarem nada. É complicado, né, cara? É complicado. Um time, cara, de tradição, como o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, cara, tá passando por essa situação aí horrível. Esses anos todos. Uma vez eu estava vendo um comentário do Dé Aranha, né? Um abraço aí pro Dé. Dé, aquele abraço. O Dé falou assim, aonde que ele criticou muito esse time do Vasco, que disputou o Campeonato Brasileiro, foi num desses jogos aí, time horrível, acho que perdeu o jogo. Ele falou que esses caras não tinham condição de jogar no Vasco. E falou que é uma vergonha. O Vasco está passando por essa situação, que como o Vasco ia nascer um garoto, ia ser vascaíno. Mas eu, na época, eu falei, eu fui até contra o Dé. E eu acho que a torcida do Vasco, mesmo com essa situação toda que vem acontecendo aí, a situação toda que vem acontecendo aí, a esses 22 anos, né, de sofrimento, a nossa torcida cresceu sim, Dé. A nossa torcida cresceu muito. Por incrível que pareça, a nossa torcida cresceu muito. Não aparece na mídia porque muitos têm vergonha de usar a camisa do Vasco, muitos têm vergonha, mas pelo que a gente viaja aí, vai para aqui, vai para ali, a gente encontra muito vascaíno. E o comentário é que eles falam, né? É o seguinte, cara, como é que eu sou vascaíno, mas eu fico com vergonha de usar a camisa do Vasco, porque nós estamos passando vergonha. E hoje eu não tenho prazer de usar essa camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque a gente está passando vergonha. E a gente é gozado a todo momento. Foi isso que não só um, como vários vascaínos falou comigo. Eu tenho até um parente meu, que é vascaíno doente, já está com quase 45 anos, vascaíno doente. E ele até fica brincando com os outros, com o irmão, com parente, amigo deles, né? E falando assim, eu quero ver você botar a camisa aí e andar na praia de Copacabana, no calçadão, com a camisa do Vasco. Eu quero ver você ir para um restaurante e botar a camisa do Vasco. É complicado, né? E ele não usa. Ele falou para mim que tem vergonha de usar. Mais um que falou para mim que tem vergonha de usar. Então, cara, é triste a gente estar passando por essa situação e a gente não vê nada que vai melhorar. A gente não vê nada que vai melhorar. Eu falo para vocês, enquanto esses caras estiverem dentro do Vasco, aqueles que destruíram o Vasco, que a gente eu estou até falando um pouco o nome deles, né? Porque a gente não adianta mais criticar. Esses caras destruíram o Vasco e eles estão lá se armando para quando chegar agora no final de 2023, vir como presidente, ou ele continuar como presidente, ou botar lá um parceiro dele como presidente, né? Para dar outro golpe, né? Então, eu fico vendo, né, cara? Você olha em outros clubes aí, né? Aqui no Rio mesmo, não vamos falar só do Rio. Aí tu vai lá no Fluminense, candidato no Fluminense, tem 3, 4 a candidata à presidência. Tu vai lá no nosso rival maior, 3, 4 candidatos para presidente. Tu vai no Botafogo, agora não tem mais, né? Botafogo agora também tem o dono. Mas só no Vasco que tu olhava nas eleições do Vasco, né? Nesses últimos anos, era só os mesmos. E os mesmos que a torcida não confiava nem um pouco mais neles, né? Esses caras que estão lá dentro, que só pensavam no bolso deles. E nós estamos nessa situação por causa disso.
porque não apareceu ninguém assim que chegasse e falasse assim, não, eu amo o Vasco, eu sou vascaíno, eu quero brigar pelo meu Vasco e vamos levantar esse clube. Teve o candidato, né, que perdeu as eleições, que falou que ia fazer aquilo, que ia fazer isso, né, que ia botar um dinheiro no Vasco, mas, infelizmente, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, ele não conseguiu entrar no Vasco. Mas eu acho que se tivesse entrado, o Vasco hoje não estaria nessa situação, não. Por tudo que ele falou, por tudo que ele fez, junto com vários torcedores vascaínos, pessoas que estavam confiando nele, eu acho que ele não ia decepcionar a gente. Mas o que resta agora é nós torcermos aí para, no final de 2023, né, vir alguém que queira, pelo menos, lutar, fazer alguma coisa pelo Vasco. Eu sou do tempo do Vasco, que eu via o basquetebol. O basquete era uma sensação fora de série. A gente ia para o Maracanãzinho para ver uma decisão, para ver um jogo de basquete. O Vasco, pela grandeza do Vasco, o Vasco tinha que ter um time de vôlei feminino e masculino. O Vasco teria que ter um time de futebol de salão para disputar o campeonato. O Vasco é um time vitorioso, pô. Então a gente sente falta disso, né? De ver um Vasco grande, como antigamente. Quantas vezes eu fui para o Maracanãzinho ver o time de basquete do Vasco jogar. O próprio vôlei, nós tínhamos que ter um vôlei, porque a gente vê o nosso maior rival aqui com tudo isso. Por que a gente não pode ter? É brincadeira, né, cara? Então, gente, vamos ver, né? Vamos ver aí o que esses caras vão arrumar pra gente, né? E eu falo para vocês, vamos esperar. Vamos esperar, porque não adianta mais criticar, não adianta falar mais nada. E o que nos resta agora é ver se esses caras vão fazer alguma coisa de verdade pelo nosso Vasco. É lamentável, né? A gente tem que ficar falando essas coisas, mas é o que resta. Vamos esperar aí mais uma semana que se termina, nada aconteceu, e mais uma semana que vai se iniciar aí segunda-feira, né? E vamos esperar. Só resta isso. Mas, gente, uma excelente final de sexta-feira. Tudo de bom aí, junto com seus familiares. E sempre na paz do Senhor. Um abraço a todos. Uma boa noite.